Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 10 de 2 Coríntios, tá? É um momento ali onde Paulo vai ter que dar ênfase, né? Ele vai dizer, sou eu mesmo, Paulo, né? Porque pela visão de muitos ali, ele era considerado tímido, né? Ou humilde, né? Também pode ser uma tradução, né? E também pode ser visto como fraco pessoalmente, né? E aí, de forma que, para alguns, a distância de Paulo, a forma como ele se comunica por carta, o torna um pouco intimidador, o torna um pouco. Ops, só ajeitar aqui o cabo. O torna um pouco valente, né? E aí Paulo precisa dar fins a essas críticas, né? Porque essas críticas acabam levando alguns deles a desrespeitar Paulo, né? É, Quando a autoridade de Paulo é criticada, a autoridade do Messias também é desrespeitada, porque Paulo era um emissário do Messias ali naquele momento, né? E aí, por conta desse desrespeito, muitas vezes com Paulo, é, as pessoas acabavam voltando-se para aquele que Paulo vai chamar de super emissários ou super apóstolos, né? Os bambambãs, né? E esse problema, gente, não era um problema novo. Em Coríntios, a gente vê Paulo falando disso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, no 2, 5, no 4, 14 ao 21, nós vemos Paulo fazendo referência a essas situações, né? Mas, para superar essas atitudes aí, Paulo, ele vai pegar agora esses próximos dois capítulos, né? E ele vai demonstrar aí o quão ele pode ser gentil, tímido, humilde, né? À distância, né? Diferente daquilo que os seus opositores haviam declarado, né? Não, Paulo pode ser à distância, ele é muito intimidador e quando ele está presente ele é fraco, ele é tímido, né? E agora Paulo vai mostrar através desses capítulos que mesmo à distância ele pode ser diferente daquilo que seus críticos haviam dito, né? E aí ele fez um pedido aos coríntios, né, para doar ali generosamente no capítulo passado, no capítulo 8 também, né? E ele mostrou aí brandura, ele mostrou paciência, ele mostrou tato na maneira como ele fez esse pedido, né? E até esse capítulo 10, na verdade, Paulo, ele fala de forma branda, ele fala de forma muito tranquila, né? Agora, para aquelas pessoas que menosprezavam essas qualidades, né, brandura, tato, cuidado, ele vai explicar mais à frente no capítulo 12 que essa fraqueza, na verdade, é força, é verdadeira força, né? E que ele vai preferir se vangloriar nesse tipo de fraqueza do que se vangloriar naquilo que só parece ser força, né? E ele vai falar isso também no capítulo 11, no versículo 19. Então, o que fica implícito para a gente aqui é que tal brandura e tal paciência só podem proceder do Messias, só podem proceder do Cristo, né? Porque o temperamento de Paulo antes disso era um temperamento agressivo, né? Antes da salvação ele era extremamente violento, né? E agora isso foi suprimido, né? Paulo deixou de ser violento, Paulo morreu essa violência dentro dele? Não, essa violência estava lá, né? A velha natureza dele queria que ele fosse violento, igual a nossa velha natureza quer que a gente seja violento, né? Só que ele vai colocar tudo isso aí, ele vai suprimir isso, tá? E vai dominar essa velha natureza, né? Ele está consciente, Paulo era um apóstolo consciente de que ele estava na altura da tarefa que Deus deu para ele, né, que foi de anunciar as boas novas, e que ele tinha sido capacitado para isso pelo Messias. Então a obra foi de Deus, né, e ele respeitava muito isso, tá? Mas no meio dessa turma, hoje está difícil segurar o telefone, a mão tá chegando, tá doendo. Mas no meio dessa turma toda aí, haviam aquelas pessoas que achavam que Paulo só podia ser audaz, só podia ser valente
quando ele estava numa distância segura, ou seja, quando ele falava por carta, né? Só que Paulo vai avisar para essa turma agora: olha, eu não vou recuar, eu vou utilizar a autoridade que o Messias me deu como apóstolo. Né? E ele vai dizer assim: eu lhes imploro que não me forcem a ser intimidador quando estiver com vocês, como aparentemente terei de ser para com alguns que nos consideram vivendo de uma forma mundana. Né? E aí, claro, isso está limitado ao fato deles se arrependerem e mudarem. Se eles se arrependessem e mudassem, não havia necessidade disso. Tá? Então, Paulo agora vai lidar diretamente com as pessoas que o criticavam, né? E aí ele vai começar a utilizar na carta muita ironia, tá? Vai ter bastante ponto de, de ironia, tá? Sarcasmo também. Ele vai ridicularizar ali os seus oponentes, né? Você vê que eles chamam de pseudos apóstolos, ou então pseudos emissários, ou super apóstolos, super emissários. Ele vai ter essa tratativa, né? Então, Paulo deixa bem claro, ele não vai poupar ninguém que está em pecado, tá? E que continuam a pecar. Então ele já mostrou gentileza, né? Mas agora ele vai mostrar o outro lado, né? Que ele vai para cima daqueles encrenqueiros ali que estavam tentando dividir os seguidores do Messias ali em Coríntios, tá? E quando vocês ouvem essa expressão que nos consideram vivendo de forma mundana, isso quer dizer, significa literalmente a velha natureza, ou seja, todas as qualidades emocionais, mentais, evolutivas que as pessoas têm antes de conhecer a Deus, antes de serem mudadas pelo Messias, antes de serem tocadas no Espírito Santo, tá? E Paulo vai mostrar para a gente, e aí nós podemos fazer o comparativo com Efésios no capítulo 6, né? Praticamente todo o resto do conteúdo daqui para frente, desse capítulo, Paulo ele fala no versículo 3, né? Pois andando na carne não lutamos de acordo com a carne. Ou seja, nós vivemos nesse mundo, nós vivemos nesse corpo, né? A nossa carne ainda está aí tentando lutar, a nossa velha natureza ainda está tentando nos dominar, mas nós não vamos guerrear de forma mundana, nós não vamos fazer como os incrédulos fazem, nós não vamos fazer como a própria velha natureza pede para a gente fazer, né? Nós não vamos fazer desta forma. Nós vamos lutar de uma forma diferente. A nossa luta, o objetivo dela é diferente. E aí é como está em Efésios 6. E eu vou ler o versículo 12 e 13 para vocês. Porque não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam a Terra, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. São essas coisas que nessa passagem Paulo vai chamar aí de fortalezas, né, e também de toda arrogância. Né? Fortalezas são essas coisas que nos fortalecem aí, né? E essa arrogância desses poderes cósmicos que tentam lutar contra Deus. Né? E as armas que nós vamos usar para guerrear não são armas mundanas, como Paulo diz, né? Quais são as armas que nós vamos usar? O nosso temperamento agressivo, né? Coisas que a nossa velha natureza normalmente tenta usar? Não. O nosso equipamento de guerra, tá? Que foi concedido pelo próprio Deus, é verdade, justiça, né? O Evangelho, a fé, a salvação, o Espírito e a palavra de Deus, que está lá em Efésios, a partir do versículo 14, 6,14. Essas armas possuem o poder de Deus para destruir as forças demoníacas, as maquinações da natureza humana, o nosso próprio mal que a gente mesmo gere, né? Então, todas essas coisas aí que lutam contra a gente, o que elas querem é justamente impedir que a gente tenha um conhecimento pleno de Deus. Só que com essas armas espirituais, nós levamos todo o pensamento cativo, nós prendemos o nosso pensamento, né? O pensamento mundano, o pensamento que é antagônico a Deus, né? E tornamos obedientes ao Cristo, obedientes ao Messias. Então, nós obrigamos as ideias que são contra Deus
a cooperarem para o bem, né? Então, o que Paulo quer é justamente que os coríntios façam isso, que levem esses pensamentos rebeldes, esses pensamentos ruins, tornem esses pensamentos cativos e obedeçam ao Messias. E, inclusive, uma das missões que os coríntios tinham ali, de obediência ao Messias, era justamente obedecer a Paulo, que era uma autoridade do Messias ali, era um apóstolo do Messias, o enviado do Messias, né? E aí Paulo leva em consideração, e isso é muito importante entre versículos 6 e 11, que ele considera, inclusive, que essa obediência, esse entendimento da função dele como apóstolo, né, é uma das coisas que vão tornar os coríntios completamente obedientes. E aí sim, uma vez que os coríntios começam a obedecer Paulo e entendem o chamado dele como verdadeiramente emissário do Messias, aí sim eles estarão prontos para serem punidos por qualquer ato de desobediência, tá? Então Paulo não queria ali punição simplesmente para eles, né? Porque até seria contraproducente, né? Não seria considerada, de certa forma, uma disciplina do Senhor, como Hebreus nos fala no capítulo 12, né? Não seria algo que poderia cooperar para o bem, né? Provavelmente seria subvertido e se tornaria mais uma queixa, tá? E aí, colecionar queixa é o passatempo preferido dos infantes, daqueles que são jovenzinhos da fé, daqueles que estão na infância espiritual. Traduzindo isso para vocês, do que adianta eu ficar querendo punir uma ovelha se ela não me reconhece como autoridade sobre a vida dela? Ela não me reconhece como um emissário do Messias, como alguém que está ali sendo boca de Deus na vida dela. Se ela não tem esse entendimento, de nada adianta eu punir. Punição só vai trazer problema. Agora, a partir do momento que você compreende que eu sou autoridade sobre a sua vida porque eu sou voz de Deus na terra, aí sim, quando você fizer algo errado, você vai ser punido. Por quê? Porque você vai entender que aquela punição não foi para a tua morte, aquela punição foi para a tua vida. Você vai compreender que você fez besteira e você mesmo vai esperar o conserto. E o conserto não necessariamente, né, a orientação de um pai, e aí eu levo muito isso em consideração como um pai mesmo, né? A gente não bate no nosso filho, nem a gente põe de castigo à toa. Não é para o mal. Não é para simplesmente ele dizer assim, eu fui punido. Não. É para ele aprender, para que ele não venha mais a fazer, tá? E essas punições não estão explícitas aqui, né? Mas tenho certeza de que às vezes um puxãozinho de orelha é necessário, tá bom? Então, Paulo também, ele não quer que os coríntios permaneçam infantis, tá? Ele quer que eles amadureçam, eles querem que esse direito de exercer a autoridade seja entendido. Mas olha assim, ele não vai ficar esperando os coríntios viverem a vida inteira, sabe, como crianças, não. Ele deixa bem claro que ele, quando chegar, ele vai exercer autoridade, né? Então, ele quer a obediência deles, né? Ele diz mesmo que ele não quer, ele pretende edificar, ele não quer derrubar, ele deixa isso bem claro, tá? Ele lida com queixas imaginárias, ele neutraliza atitudes errôneas dos coríntios, né? E ele vai trabalhando isso aí, mas ele não quer que eles permaneçam assim. E não só pelo fato de eles serem crianças espirituais, não significa que ele não vai chegar lá e não vai consertar o que tiver que consertar. Não vai brigar pelo que tiver que brigar, tá? Isso fica bem claro, tá?
E aí Paulo vai usar a ironia ali do versículo 12 ao versículo 18, né, quando ele fala para não comparar com esses pseudos apóstolos, né? É, a razão é muito simples, ele mesmo deixa claro, né, que é porque isso seria estúpido, né? É, e provavelmente ali esses apóstolos eles se vangloriavam muito, né, de muita coisa. E Paulo ele quer se vangloriar de uma coisa só, que foi a parte que foi confiada para ele, né? Que foi de pregar as boas novas, tá? Então, dentro desse quadro aí de referência, ele só quer se vangloriar da fé que os próprios coríntios tinham, né? E não das suas cartas de recomendação, porque ele julgava que os próprios coríntios eram a sua carta de recomendação, porque foi Paulo que os conduziu até o Senhor, tá? Então, Paulo ligou o modo turbo, né? E é exatamente assim que a gente tem que ser. Gente, às vezes o pastor ele é muito calmo, muito manso, sabe? E às vezes o pastor é muito bravo e briga por qualquer coisa tá punindo as suas ovelhas. Paulo é um exemplo tácito disso. Sempre trate com amor, sempre trate com paciência, sempre trate com respeito. Mas não deixe o mal perpetuar. Vai ter hora que você tem que ser bravo. Então você tem que saber ser duro quando tiver que ser duro, quando for justo ser duro. E no dia seguinte, quando você chegar diante da sua ovelha que você às vezes foi duro e ela está esperando patada, você mostra amor. Para que ela entenda que quando tiver que chamar atenção, você vai chamar. Você vai chamar pelo amor que você tem pelaquela pessoa, porque você não quer o mal dela e você quer que ela corrija aquilo que está errado. Mas uma vez que foi falado, o assunto morreu. E aí depende da pessoa andar para frente, né? Corrigir os seus próprios erros. Se não corrigir, enquanto estiver próximo, vai ouvir. Faz parte da vida. Deus abençoe sua vida. Shalom.